aqui para mais uma aula da lição número 7. Vou passar algumas considerações para vocês aqui. Tem todo o lado ali para ler os versículos bíblicos, mas isso eu não vou meter, né, vamos dizer agora, meter essas leituras e já vamos direto ao assunto. Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Jesus. E já vimos em outras lições toda a vida de Jesus aqui, então seria o coroamento, né, das nossas lições aqui, a ressurreição. Então, o que quer dizer ressurreição? Por que a ressurreição de Cristo é tão central no cristianismo? A fé na ressurreição é a base do fundamento da fé cristã. Sem ela, a fé cristã seria uma entre muitas crenças. Quer dizer, se não tivéssemos a fé na ressurreição, se não acreditássemos na ressurreição, estaríamos como outras tantas crenças que temos por aí, que os seus líderes que fundaram, hoje morreram, não se fala mais, não se conhece mais, mas a nossa fé está baseada onde? Na ressurreição de Cristo. Continuando aqui, então, o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a nossa fé também. Então, não adianta nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não adiantaria nada estar pregando, estar falando sobre a vida de Cristo, se não tivesse acontecido a ressurreição. Então, a ressurreição, no plano de salvação da humanidade, é o coroamento. Não adiantava nada Cristo ter vindo para a terra, ter se feito homem, ter vivido, ter pregado, ter feito tudo, ter até sido crucificado, se não tivesse acontecido o quê? A ressurreição. A ressurreição de Cristo, então, é o quê? É o cume, é o final, né, do plano da salvação de Deus para com o homem. Se não tivesse acontecido isso, não teria acontecido o quê? A nossa salvação. Então, o nosso plano de salvação só se completou realmente quando Cristo veio à Terra, né? Foi lá, foi crucificado, teve a sua vida aqui e tudo, mas não é que é o mais importante, tudo foi importante, mas a ressurreição é o quê? É o coroamento. É ali que está a nossa fé, na ressurreição de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, nos habilitando ao perdão. Se temos perdão dos nossos pecados hoje, é porque Cristo nos habilitou a termos esse perdão, através do quê? Da sua morte e sua ressurreição. Continuando aqui, né? Nos habilitamos, perdão, e a sermos chamados filhos de Deus. Até então, né? Éramos criaturas, agora somos filhos de Deus. Para nós sermos chamados filhos de Deus, teve que acontecer o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Temos na Bíblia, irmãos, alguns exemplos de pessoas, né, além de Jesus, que passaram pela ressurreição na narrativa bíblica. Isso vocês podem ver ali no primeiro item da lição ali, que vai aparecer um monte de exemplos, textos bíblicos. Eu não vou chegar ali não vou ler, mas vou dar só rapidamente assim, né? Então, alguns exemplos de pessoas, além de Jesus, que passaram pela ressurreição na narrativa bíblica. No Antigo Testamento, o filho da viúva, o filho de Sunamita, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. No Novo Testamento nós temos que a filha de Jairo, Lázaro e muitos outros santos, depois da morte de Jesus. Temos vários e vários exemplos de pessoas que ressuscitaram, né? Aconteceu com Jairo, quando Cristo foi lá visitar, todos disseram, quando Jesus foi lá visitar, disseram para ele, a menina demorasse, mas já foi, né? E aí, chegando lá, Jesus ressuscitou a menina. Teve também Lázaro, né? Que quando Lázaro já estava lá, já estava no túmulo, e Jesus chegou, Lázaro sai para fora. São exemplos de pessoas que ressuscitaram. Mas quando Cristo ressuscitou realmente, foi quando nós passamos a ser chamados o quê? Filhos de Deus. A ressurreição relaciona-se com a ideia de triunfo e a vitória definitiva de Cristo sobre o inimigo. Então, a ressurreição, a vitória de Cristo sobre o inimigo, realmente só veio se concretizar quando houve a ressurreição.
Esse triunfo apenas acontece quando Cristo vive o sobrenatural e vence a morte. Se Cristo não tivesse ressuscitado, hoje talvez nós não estaríamos aqui, né, para falar da vida de Jesus e para pregar e dar esperança para tantas pessoas. Quantas pessoas que às vezes desesperados nós encontramos e a gente pode falar da mensagem de Cristo. Olha, teve alguém que morreu por você. Teve alguém que perdoou seus pecados. Uma vez estava conversando com um rapaz e ele até disse para mim assim, olha, ele é meu vizinho, seu Zico, eu até fui dessa igreja de vocês aí, e realmente, mas não tem jeito. Ele conhecia todos os corinhos, da harpa, o louvor, tudo quanto é coisa ele conhecia. Mas eu disse, mas rapaz, mas teve alguém que morreu por você. Mas eu acho que não adianta mais, para mim não tem mais jeito. Um rapaz de presença, um rapaz estudado, mas caiu nas drogas. Mas como? Por quê? Porque fraquejou no meio do caminho. Ele disse, não tem mais solução para mim. Não tem mais solução. Daí eu disse para ele assim, olha, eu vou te falar uma coisa, jovem. Teve alguém que morreu por você e ressuscitou. E esse alguém é Jesus. E ele está te esperando. Ele está esperando você voltar para que você possa ter novamente a vida eterna. E ele ficou muito, assim, cabeça baixa, triste. Ele disse, mas eu não consigo. Assim, você não vai ter força mesmo. Você não vai ter força, mas você tem que tomar uma decisão para mudar a sua vida. E estou esperando ele, já arrumei até com meus amigos para ele fazer um tratamento, tudo, mas ele não se decidiu ainda. Mas a semente ficou ali. Eu disse, olha, teve um que morreu por você e está esperando você, porque você é filho dele. Continuando aqui, né? As testemunhas da ressurreição. Então, só num tópicozinho anterior ali, mano, você pode ler para os seus alunos ali em Salmo 16:10 e em Oséias 6:1, tem diversos trechos ali que você pode ler para os seus alunos que vai esclarecer isso aí que eu falei anteriormente. Então vamos para o tópico, as testemunhas da ressurreição. No dia da ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou, ele foi visto por Maria Madalena, né, pelos discípulos no caminho de Emaús, por Pedro e pelos 11 apóstolos. No dia seguinte, Jesus foi visto por muitas pessoas. São tantas as testemunhas que em pouco tempo o cristianismo começou a se propagar. Então, quando Cristo foi visto lá, os discípulos, quando viram ele, eu fiquei assim, daí eu fiquei pensando, mas como? Os discípulos, quando Jesus voltou, eles tinham certeza que Jesus voltaria? Sabiam que ele ia ressuscitar, né? Quando Maria Madalena foi lá, viu que Jesus tinha ressuscitado, né? Ela veio contar as boas novas, mas os discípulos estavam reunidos lá, estavam tristes. Será que eles não esperavam? Fiquei pensando, será que eles não estavam esperando? Por que eles não estavam esperando que Cristo não tinha aquela certeza que Cristo ia ressuscitar? E quando Cristo apareceu para eles pensaram que era um fantasma, né? Ficaram até assustados. Aí Jesus disse, então faz o seguinte, me dá pão ali. O que vocês têm para comer? Aí disse, não, temos um peixe, tem alguma coisa. Aí deram para Jesus comer. Então, ali foi que eles viram realmente, é Cristo que está vivo novamente em nosso meio, né? São todos testemunhos, então, assim, os ensinamentos de Jesus agora eram confirmados pela mensagem da cruz e a certeza de que o Filho de Deus voltaria para buscar os seus. A morte de Cristo teve um propósito de dar-nos a vida em abundância. Se nós hoje temos vida eterna, temos a certeza da vida eterna, que nossos pecados realmente estão perdoados, que nossos pecados realmente foram esquecidos. Acabou, apagaram nossos pecados. E o nosso nome está escrito no livro da vida. É porque nós temos a certeza que Cristo morreu por nós. Temos um Salvador. Temos alguém que foi lá e disse assim, pai, deixa que eu vou lá no lugar do, né? Foi lá no lugar do Zico, foi lá no lugar do João, foi lá no lugar de todos. E morreu para nos salvar. E tudo isso só foi confirmado quando ele ressuscitou. A partir da sua ressurreição é que nós tivemos o quê? A certeza da vida eterna, vida com abundância. Então vamos lá, significado da ressurreição de Cristo. Lembrando que naquela época a crucificação era sinal de fracasso. A cruz jamais era sinal de veneração como é hoje. Então, até Cristo morrer na cruz, né? Até Cristo morrer, não tinha
né? O pessoal, todos, né? A cruz era um local de desprezo. Ia para lá os piores bandidos. A pessoa quando morria, né? E tinha sentença que era morte de cruz, era uma pessoa que jamais né? Jamais podia ser falado nem o nome dela. Era uma pessoa esquecida da sociedade. Apaga. Né? É como diz hoje aí, apaga o CPF da pessoa, né? Ó, essa pessoa de hoje em diante não se fala mais nela. Essa pessoa não existiu. Acabou para essa pessoa. Olha, Cristo submeteu à crucificação, que era condenada, né? Baseado em Deuteronômio 21 e 23. Deuteronômio 21 e 23, um crucificado até chegava a ser considerado maldito pelo próprio Deus. Ele morreu assim e, consequentemente, caiu sobre ele toda a maldição de um crucificado. Imagine só, o nosso Cristo, Salvador da humanidade, se ele não tivesse ressuscitado, nunca mais teríamos ouvido falar dele. Se bem que a intenção daqueles que o mataram, dos que condenaram, disseram assim, podiam ter dado diversas sentenças para ele, mas disseram, não, vamos botar na cruz, vamos humilhá-lo, porque se nós mandarmos, nunca mais ninguém vai falar nele. E tendo base ainda bíblica, né? Tendo base bíblica que o próprio Deus, né, condena quem morre de cruz, quem morre na cruz, então acabou a história dessa pessoa. Então vamos apagar esse Cristo nunca existiu. Esse era o propósito de quando mandaram que Cristo tivesse a morte de cruz. Vamos apagar, acabou, essa pessoa nunca mais. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Eles não esperavam que ele ia ressuscitar. E quando ele ressuscitou, até hoje, nós ouvimos falar do quê? De Cristo, de Jesus, a sua história, toda a humanidade. Né? Lógico, tem muitos que não creem, tem outros países que não aceitam, mas a maioria. Nós temos hoje, né, muitos e muitos povos que aceitaram Jesus e falam do amor dele, falam da sua vida, falam dos seus ensinamentos, até hoje está no nosso meio, né? Se a história dele tivesse acabado na cruz, jamais alguém teria continuado a falar dele. A intenção, lógico, era acabar com tudo isso, mas ele ressuscitou e mudou tudo isso. Por isso é assunto nos dias de hoje. Não só se fala dele, mas como de suas obras, a ponto de se formar uma religião com milhões de adeptos no mundo inteiro. Né? Então muitos no mundo estão falando do amor de Cristo. E quantas almas estão sendo tiradas lá da mão do inimigo, estão tiradas do inferno e trazidos, né? São trazidos aqui para que tenham vida e vida com abundância. Pessoas conquistando a salvação através do quê? Da morte e da ressurreição de Cristo. É hora de incentivarmos, irmãos, nossos alunos a terem um olhar sensível à questão das almas que sofrem sem Jesus. Se ficarmos de braços cruzados, esperando, é muito bom nós fazemos, por favor, não sou contra, eu acho maravilhoso os trabalhos que se fazem, é maravilhoso nossos adolescentes, nossos jovens, todos ativos, isso é uma bênção que Deus deu esse entendimento aos nossos líderes, para que possamos ter na igreja mais coisas para jovens, mais coisas para adolescentes. Isso é muito bom, é excelente. Mas nós não podemos nos conformar só com o que estão junto a nós. Temos que nos conformar com aqueles que estão lá no mundo, que estão caindo nas drogas. As drogas estão aí, irmãos. É uma coisa muito triste. Eu estava vendo, na reportagem esses dias, 60% é de se assustar, né? De um certo presídio. Era tudo nome de evangélicos, pessoas que foram filhos de crentes. Mas como é que pode isso? Fraquejaram. Eles mesmos não acreditaram. E nós precisamos botar na mente dos nossos adolescentes, no coração deles, aquela vontade, aquele desejo ardente de falar mais e mais de Jesus. Nós tínhamos um irmão aqui em Blumenau, inclusive faleceu essa semana, um irmão que andava com um megafone na cidade falando de Jesus. E muitas vezes eu vi muitos crentes desviarem dele,
né? Esse irmão com megafone na cidade, o que é isso? Todo mundo fica olhando, que vexame. Eu não vou lá cumprir. Não, eu ia lá, eu fazia questão de ir lá e apertar a mão dele e dizer, irmão, continua, irmão. Fala do amor de Jesus. O povo lá de fora tem que ver que nós estamos aqui dentro da igreja, é muito bom levantar a mão, cantar, louvar, fazer tudo, mas eles têm que saber que aqui dentro há de uma chama, uma chama que eu tenho que falar do amor de Jesus, eu tenho que falar da sua morte, da sua ressurreição, eu tenho que falar que ele morreu para que todos os pecadores tivessem a salvação e tivessem a vida eterna. Então isso nós temos que despertar nos nossos adolescentes, para que eles possam sentir esse desejo, essa vontade de falar do amor de Deus cada vez mais para as pessoas. Eu lembro que uma vez, eu era um adolescente ainda, e a gente tinha um grupo que cantava aqui e fomos convidados para ir à cidade de Itajaí. E chegando lá de manhã, era uma confraternização de jovens, adolescentes, naquele tempo era tudo junto. E chegou lá, tem um irmão aqui de Blumenau, que sempre foi um grande evangelista. Ele chegou e disse assim, nós não vamos ficar na igreja, nós vamos sair para evangelizar, isso na cidade de Itajaí. E eu disse assim, rapaz, eu não tenho jeito para falar, como é que eu vou falar? Eu não sei nem falar, vamos comigo. Vou dizer para vocês que a primeira hora, aí eu disse, mas o que eu vou falar? Ele disse, rapaz, fala de Jesus. Mas Jesus, para vocês terem ideia, eu nasci num lar cristão. Eu tenho aqui de Assembleia de Deus de Blumenau, eu tenho 56 anos, né? E eu disse, mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar? Eu tinha lá meus 12, 13 anos, ou 14 anos, não lembro direito. Como é que eu vou falar? Eu não tenho... Tu fala, então eu vou junto, eu entrego o folheto, tá bom, então vamos. E fui meio acanhado, e quando eu sei dizer para os irmãos, no final, eu já estava virado um pregador. Só faltou eu subir na escadaria lá da igreja, lá, matriz de Itajaí, e começar a pregar o evangelho, porque é uma coisa tão gostosa. É tão bom falar do amor de Jesus. O amor que ele teve por nós. É tão importante nós falarmos. É tão gostoso, porque quando a gente começa, é difícil. Eu confesso a vocês que eu não tenho essa habilidade toda, mas quando você começa a falar, o Espírito Santo vai te usando, o Espírito Santo vai te capacitando. E é isso que eu digo para vocês, passem para os seus adolescentes, essa vontade de querer cada vez mais propagar esse evangelho, cada vez mais propagar essa mensagem que Cristo deixou para nós. Meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa lição, e que Deus abençoe a todos.